A partir desse momento, a nossa aula está sendo gravada e esse conteúdo vai estar presente lá na atividade do Classroom, tá certo? Então, vai estar essa gravação com as anotações da aula de hoje, também anexadas na forma de PDF, e uma atividade através da plataforma do Google Forms para vocês irem respondendo lá, tá certo? Então, vamos lá. Vamos lá para a nossa apresentação. A gente vai falar agora sobre uma outra categoria, né, que são os alcanos. A gente já tinha falado sobre os alcanos, e agora a gente vai falar sobre os cicloalcanos, né? O próprio nome já denuncia aí, né? Ciclo, né, quer dizer que é uma cadeia cíclica, uma cadeia fechada, não tem começo nem fim. E alcano, como a gente já viu, substância que tem apenas ligações simples, tá certo? Então, ó, o que são os cicloalcanos? Cicloalcanos são hidrocarbonetos de cadeia saturada, né? Ou seja, apenas ligações simples. Só pode ter ligações simples, não pode ter nada de ligação dupla, nem ligação tripla. E fechada, tá certo? Então, são hidrocarbonetos de cadeia saturada e fechada. Antes, o que a gente estava vendo era sempre cadeia aberta, né? Agora a gente está vendo com cadeia fechada. Deixa eu aumentar aqui o tamanho um pouquinho, para facilitar a vida de vocês, né? Então, Arial, tamanho 20. E os alcanos, os cicloalcanos, melhor dizendo, eles também têm uma fórmula geral, né? O que é essa fórmula geral? É um valor, uma conta que a gente pode fazer para saber a quantidade de átomos que tem em cada molécula, né? E a fórmula geral é CnH2n. O que significa isso na prática? Que se a quantidade de carbonos for um número qualquer, a quantidade de hidrogênios vai ser o dobro. Então, se eu tenho um cicloalcano que tem 5 carbonos, a quantidade de hidrogênios vai ser 10, vai ser o dobro. Se eu tenho um hidrocarboneto, um cicloalcano, melhor dizendo, que tem 12 carbonos, né, automaticamente a quantidade de hidrogênios vai ser o dobro, vai ser, então, 24, tá certo? Então, isso é o que a gente chama de fórmula geral. Numa questão de vestibular, ele pode dar uma molécula gigante para vocês determinarem a fórmula, e vocês ficarem contando átomo por átomo pode ser muito trabalhoso. Então, o que a gente vai fazer? Conta a quantidade de carbonos e já sabe que a de hidrogênios é o dobro, tá certo? Isso se a gente estiver falando de um cicloalcano. Se não for cicloalcano, essa informação não vale, tá certo? Então, vamos lá, vamos ver aí alguns exemplos de cicloalcanos, tá certo? Eu vou desenhar primeiro de um jeito e depois vou começar a desenhar de uma outra maneira, que eu já expliquei a vocês como era essa maneira e disse que a gente ia começar a treinar mais para frente. Eu disse, a gente primeiro vai ficar craque na maneira mais simples e depois a gente vai modificar essa forma de desenhar. Chegou a hora de fazer isso. É a minha forma preferida, como eu falei para vocês, é a que dá menos trabalho de fazer, mas que se a gente não está experiente no assunto, a gente acaba tendo mais dificuldade. Por isso que eu sempre deixo para treinar isso com vocês mais para frente, tá? A hora é agora, a partir de agora, a gente vai começar a treinar isso. Quer dizer que vocês vão precisar saber de imediato? Não. Não, a gente vai treinando e aos poucos vocês vão se adaptando à forma de fazer, tá certo? Então, vamos lá. Então, o cicloalcano mais simples que existe é esse cara daqui, ó. CH2, CH2, CH2 e CH2. Então, ele é uma estrutura que tem apenas 3 carbonos, tá certo? Só tem apenas aí 3 carbonos na estrutura, e é uma estrutura que forma um ciclo. Então, se você observar aí não tem nem começo, nem fim, né? Forma um ciclo. Com menos do que 3 carbonos, é impossível formar uma estrutura cíclica, tá certo? Então, isso é o mínimo possível, a menor molécula que a gente pode utilizar na forma de cicloalcano. A forma com que a gente vai passar a representar isso é um triângulo, tá certo? Então, a gente vai simplesmente
Deixa eu só um minutinho. Eu vou reiniciar aqui a minha mesa digitalizadora, porque ela está dando umas travadas. Pronto, acho que agora já foi. Então, a gente vai desenhar aqui como um triângulo, tá certo? Simplesmente como um triângulo. E aí, pronto, está desenhada a mesma molécula. Aí você pode dizer assim, Cris, mas o que é que significa cada uma dessas coisas? Olha, cada ponta dessa representa um átomo de carbono, tá certo? A gente não vai pintar as pontas como eu estou fazendo, não. Não vai destacar elas, não, tá? A gente vai só desenhar o triângulo. Eu estou destacando só para vocês enxergarem isso. Então, aí estão os 3 carbonos. E os hidrogênios, Aquiles? Hidrogênio a gente nunca desenha, tá certo? Mas a gente sabe que eles estão lá. E como que isso é possível? Vocês lembram disso? O carbono, ele é tetravalente. Então, ele faz sempre um total de 4 ligações. Ele pode até fazer dupla ligação com alguém, né? Pode até fazer uma ligação tripla com alguém. Pode até fazer 2 ligações duplas. Mas o fato é que o número total de ligações do carbono é sempre 4. Então, o que a gente tem que observar? Considere esse carbono aqui. Quantas ligações estão desenhadas, né? Uma subindo, é um traço subindo, uma ligação. E um traço para a esquerda. Então, é uma segunda ligação. Então, para 4 carbono, ou melhor, para 4 ligações, faltam mais 2, né? Eu só desenhei 2. Então, essas 2 que estão faltando são justamente ligações com átomos de hidrogênio. Repito, a gente vai desenhar esses Hs aí? Não. A gente vai fazer só o triângulo. Mas vocês deverão subentender que as demais ligações serão sempre com hidrogênio, tá certo? Deixa eu ver se vocês conseguiram compreender aqui a ideia. Eu vou fazer um outro exemplo aí, tá certo? Então, esse cara aqui, por exemplo, CH2, CH2, CH2. De novo, um triângulo, né? CH2 não, aqui é só CH. Só que aqui tem um CH3, então a gente tem uma ramificação. Isso a gente chama de fórmula estrutural condensada, né? Isso é fórmula de linhas, porque obviamente a gente só usa as linhas, né? A maneira mais simples de desenhar. Como é que a gente desenharia essa molécula? Olha, se concentra apenas nos átomos de carbono. Então, faz um triângulo e num desses carbonos puxa um traço extra. É assim que a gente desenha essa molécula, tá certo? Então, esse traço pode ser para o lado, pode ser para cima, para baixo. Isso não interessa. O importante é que cada um desses pontos representa um átomo de carbono. Aí você pode se perguntar, e os hidrogênios, Aquiles? Mesma coisa. É só você olhar cada um desses pontos e observar quantas ligações ele está fazendo e ver quanto falta para 4. Por exemplo, esse carbono tem 2 traços, ó, um para a direita e o outro para a esquerda, né? Descendo para a direita, descendo para a esquerda. Então, para 4, restam mais 2 traços. Então, mais 2 hidrogênios. Aqui é a mesma coisa, ó. Esse cara aqui é a mesma coisa. É um subindo e um em frente. Então, se tem 2 ligações, para 4, faltam mais 2. Esse carbono aqui já é diferente. Quantas ligações ele tem aí no total? Esse cara daqui, quantas ligações ele vai ter no total? Digam aí para mim. Isso, Caio. 3 ligações, né? Muito bem, Vinícius. Então, se ele tem 3 ligações, para 4, para completar as 4, só falta mais uma, né? Só tem mais uma ligação aí faltando. Então, se só tem mais uma ligação, você só vai completar aqui com um hidrogênio. Aquiles, eu tenho que ficar colocando esses hidrogênios? Não, você não tem e não vai, tá certo? Se eu pedir na sua prova para você desenhar essa estrutura, você não coloca os Hs, só os traços. Esses hidrogênios a gente tem que subentender que eles estão lá, tá? E aí, por fim, sem ser Caio e Vinícius, eu quero que vocês não respondam. Nesse carbono aqui, quantos hidrogênios tem ligado a ele? Alguém pode me dizer? Seguindo o mesmo raciocínio, sem ser Vinícius nem Caio. Quantos hidrogênios vão estar ligados ali?
E aí, ninguém está sabendo? Se o carbono precisa fazer 4 ligações é o total que ele precisa fazer. É só a gente contar aí quantas ligações faltam para 4, né? Então, naquele lá que eu marquei, ó, esse cara aqui, quantos traços estão saindo dele para marcar as ligações? Tem quantos traços aí saindo? Não, Vinícius, não, de jeito nenhum. Ó. Vou remarcar aqui, ó. Esse carbono aqui, ó. Esse carbono, esse da bola maior aqui, ó. Traço saindo dele. Desenhado já, ou seja, com ligação com carbono. Tem quantos saindo dele? Isso, um, né? Tem apenas um. Então, se tem um traço saindo dele, ó, voltando para cá, esse está voltando, tá certo? Então, para se ligar nesse carbono. Então, esse cara está fazendo uma ligação. Se ele faz uma ligação e precisa de um total de 4, porque todo carbono tem que ter 4 ligações, está faltando 3 para ele, né? Então, a gente tem que desenhar 3 hidrogênios. Então, nesse cara aí, a gente tem um total de 3 hidrogênios. Deixa eu fazer um outro desenho aqui para ver se vocês captam a mensagem. Inclusive, veja, vocês poderiam me enrolar e filar olhando para o cara do lado. Lembra que esse exemplo aqui é a mesma molécula da esquerda, né? Então, ó, aqui tem 2 hidrogênios, aqui tem 2, ó, 2. Aqui só tem 1, olha aqui, ó, 1. Aqui tem 3, olha aqui, ó, os 3, tá certo? Então, eu estou fazendo isso para vocês se auxiliarem. Nos próximos exemplos, eu vou começar a desenhar só do jeito do lado direito. A gente precisa ir se ligando aos pouquinhos de como é que isso é feito, tá? Então, vamos lá. Deixa eu vir para cá, descer um pouquinho mais. Então, vamos desenhar aí um outro exemplo, tá certo? Vou desenhar aí um exemplo um pouco mais complexo, vamos dizer assim. Então, CH2, 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 CH, C, CH, CH3, CH3. Veja, ele parece ser mais complexo, tem uma quantidade de ligações maiores, mas a ideia é exatamente a mesma. Marca os carbonos, né, e desenha os traços. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos formando um quadrado. Então, você vai lá e desenha esse quadrado, tá certo? Então, ó, esse é o nosso ciclo. E eu tenho, saindo desse quadrado, nessa ponta aqui da direita, parte de baixo, sai um carbono que se divide para 2 lados. Então, ó, eu tenho que fazer algo do tipo. E aí, qual é a representação que essa molécula traz para a gente, que esse desenho traz para a gente? Aqui é um carbono, aqui é outro, aqui é outro. Cada ponta é sempre um carbono. Ó, uma ponta é um carbono, outro, outro e outro. E qual é a quantidade de hidrogênios que tem aí? Você pode fazer de 2 maneiras. Dá para filar aqui para o lado, né? Você pode filar. Mas é ideal que vocês entendam, porque nos próximos exemplos eu não vou mais desenhar assim. Vai ficar apenas dessa maneira, tá certo? Então, veja. Esse carbono aqui, quantas ligações ele está fazendo? Uma para a direita, uma para baixo. Então, temos 2 ligações desenhadas, né? Então, para completar as 4, teria que ter aí, ó, 2 hidrogênios. Mesma coisa aqui, ó, 2 ligações, então tem que ter 2 hidrogênios. Aqui, idem, 2 ligações, então tem que ter mais 2 hidrogênios. Mas aqui, quantas ligações desenhadas nós temos? Isso, 3 ligações. Então, se eu tenho um total de 3 ligações, é só ver o que falta para completar 4, né? Então, falta só mais uma ligação. Então, eu coloco aqui apenas mais um hidrogênio, tá? Eu quero que vocês completem agora o do carbono do meio, o carbono de cima e o de baixo. E coloquem lá na mensagem para a gente ver aí
quais são os valores, se vocês conseguiram. Elias, você chegou um pouquinho atrasado também, né? Esse é um assunto novo, mas não é tão diferente daquilo que a gente já tinha visto antes. Ciclo alcanos. A diferença básica é que, ao invés das cadeias serem abertas, ou seja, um carbono do lado do outro, agora eles formam um ciclo, tá certo? Eles fazem uma espécie de ciclo. O carbono do começo está ligado ao do fim. Então, meio que não tem carbono no começo, não tem carbono no fim, não tem um lado que você conte e o lado que você não conte, né? E a gente está desenhando essa mesma molécula de uma outra forma que eu vi com vocês antes da pandemia começar. E revisei com vocês quando nós começamos a aula online, tá certo? Então, é um assunto novo, mas não é tudo novo, né? O único detalhe diferente é que a gente tem aí um ciclo, basicamente é isso. Aos poucos você vai aprender, Eli. Você vai pegando aí. É só ir observando e tentando responder. Eu até tinha prometido isso com vocês na aula passada, né? Eu vou começar, quem está com dificuldade, não lembro quem foi que estava com dificuldade na aula passada, foi Eduardo ou foi você, Elias? Que eu fui perguntando e você foi respondendo. Foi você, não foi, Elias? Pronto. Então, eu vou começar fazendo isso. Eu vou direcionando para estimular alguém aí pensando, alguém especificamente, né? E aí a gente vai desenvolvendo esse raciocínio. Mas vamos lá. Vinícius aí me parece que acertou, né? Vamos conferir lá com o Vinícius, né? Então, esse carbono do meio, que é esse cara aqui, ó, que eu estou marcando aqui agora, ele tem 3 traços, ó. Um para a esquerda, um para cima e um para a direita. Então, o total de 3, né? 3 ligações. Então, para 4, falta mais uma. Então, você vem aqui e completa com um hidrogênio. Aquiles, tem problema se eu puxar esse traço para cima, para a direita? Não. Isso aí é bobagem, tá certo? A gente não está preocupado com isso, pelo menos por enquanto. E esses 2 da ponta, como me parece que adiantou aí Vinícius, deixa eu só conferir lá na mensagem, né? Como parece que Vinícius adiantou aí, falta 3 no de cima e no de baixo 3 também. Então, o Vinícius colocou corretamente. Então, o que é que Vinícius observou? Nada demais, gente. É só você se ligar ao seguinte, quantas ligações esse cara está desenhado? Né? Aqui só tem um traço, então só tem uma ligação. Para 4, faltam mais 3 ligações, né? Então, você vai lá e desenha todas essas 3 com átomos de hidrogênio. Então, 1, 2, 3. Tá certo? Então, estão aí essas moléculas, tá certo? Eu vou agora sacanear vocês, entre aspas, né? E vou começar a desenhar só as moléculas para ver se vocês conseguem já matar a partir delas, né? Então, vamos lá. Deixa eu mudar aqui a borracha. Pronto. Desenhar aqui algumas moléculas. Essa aqui é uma outra molécula. Deixa eu apagar essa daqui e vou redesenhar, né? Desenhar ela de novo aqui mais para baixo. Ficou até melhor aí, eu acho. Pronto. Então, aí essas moléculas. Eu queria que vocês dissessem para mim o seguinte. Deixa eu marcar aqui, ó. Esse é o exemplo A, o exemplo B e o exemplo C, né?
Então, quantos hidrogênios aí a gente tem que adicionar nessa molécula A? E quantos em cada carbono? Só na A. Quantos hidrogênios a gente tem que adicionar no total? E quantos em cada carbono? Isso, Caio, isso, exatamente. Para você dizer quantos hidrogênios tem ali no total, na verdade, né? Quantidade de carbonos? Tá, pode ser. Isso é quantidade de carbonos também, se quiser. Olha aí, Vinícius está rápido no gatilho, né? 2 em cada carbono, né? E no total são 12. Ou seja, ele já disse quantos carbonos tem e quantos hidrogênios tem no total e em cada carbono. Então, o Vinícius aí tá uma bala, né? Então, só marcando aí o que o Vinícius fez foi, ó, aqui é 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Como cada carbono dele só está fazendo 2 ligações, então em cada um deles você tem que colocar 2 hidrogênios. E como são 2 carbonos, a quantidade, 6 carbonos, aliás, a quantidade de hidrogênios tem que ser 12, né? Então não precisa nem você ir colocando um por um para você chegar nessa resposta. Vamos lá, vou barrar aí Caio e Vinícius Mariano nas próximas perguntas, tá certo? Então, Caio e Vinícius Mariano não respondam. Se responderem, eu vou tirar um ponto na média, viu? Para deixar os outros pensarem aí um pouquinho. No caso aqui da letra D, quantos carbonos a gente tem na letra D? Menos Vinícius aí, Mariano e Caio. E aí, quantos carbonos tem na letra D de dado? Giovana está contando 8 aí. Elias está contando 5. Vinícius Pereira, 5. Alguém mais quer tentar? Deixa eu ver quem está aí em silêncio. Jaqueline, pode ser. Richard, Adriele. Adriele, a Andressa está com você ou você está sozinha? E a Andressa está gazeando aula? Olha aí, Elias. Segundo o Caio, você já acertou, tá vendo? Elaine tá por aí. Deixa eu ver quem mais que eu não chamei ainda. Osana. Tá conseguindo ouvir bem, Osana? Você falou que tava com problema no seu celular para assistir as aulas. Larissa também. Deixa eu ver se eu consigo descer aqui. O meu Google Meet hoje tá meio bugado. Não sei porque eu não consigo descer a minha tela. Deixa eu ver aqui se eu boto todo mundo junto. Eu não consigo não consigo. Tá. Só quando eu fechar aqui e abrir de novo para poder voltar a funcionar normalmente. Tá travado aqui, eu não consigo nem subir nem descer as mensagens, não consigo nem subir nem descer a lista dos estudantes, tá uma beleza isso aqui. Beleza, Osana, ok, tranquilo. Vamos tentando um pouquinho mais, Maísa, que eu acho que você vai conseguir acompanhar. Você estava acompanhando nas aulas anteriores, acho que você vai conseguir acompanhar. Vê, Giovana colocou 8, os demais alunos colocaram 5 carbonos. Vê só, Giovana, preste atenção aqui, tá? A gente está fazendo a letra D, né? Então, o que a gente tem que procurar? Cada ponta é um carbono, né? Então, aqui tem uma ponta, ó. Aqui tem outra ponta, então, o segundo carbono. Aqui tem outra ponta. Cada vez que muda a direção do traço, é uma ponta. Então, é um carbono que tem ali. Aqui é a mesma coisa, mudou a direção, ó, 4 carbonos. E aqui, mais uma vez, 5. Conseguiu acompanhar aí, Maísa e Giovana? Então, cada partezinha dessa daí é um carbono que a gente está contando, tá certo?
Então, isso, Giovana. Se fosse a letra B, era 8 mesmo. Beleza. Aí você fez a B, então você fez certo. A resposta, né? Não o que eu pedi, mas a resposta tá certa, é isso mesmo. Então, daí, vamos fazer a mesma ideia aqui, Maísa. Na letra B. Então, cada ponta, cada mudança dessa de direção representa um carbono. Então, ó, aqui é um carbono, 2, aqui 3, né? Eu não mudei muito bem essa direção, mas foi um erro meu, o desenho está mal feito mesmo. Era para estar assim, ó. Deixa eu corrigir isso aí. Vocês vão ver que quando vocês forem desenhar, isso também vai ficar meio... não fica tão legal, né? O meu até que dá para ficar legal se eu desenhar com mais cuidado. Só que aí eu acabo perdendo muito tempo. Faço um pouco mais rápido e aí por isso que às vezes não fica tão legal, né? Mas, corrigindo então aí o desenho... Então, aqui eu tenho o nosso terceiro carbono, né? Então, ó, primeiro, segundo, terceiro. Esse é o quarto, quinto e sexto carbono. Aqui eu tenho mais uma ponta, então é 7. E aqui mais uma ponta, então 8 carbonos. Então, como eu havia falado, né? Giovana fez a letra B, então ela fez realmente certo. Conseguiu acompanhar aí, Maísa, agora? Cada ponta dessa, cada uma dessas extremidades representa um carbono. Daí você vai lá e marca, faz uma bolinha, só para você saber, tá certo? Se você for desenhar essa estrutura para mim, tá com a bolinha ou sem a bolinha, não faz muita diferença. O correto é ser só os traços, tá certo? Sem bolinha, sem marcação nenhuma. Daí vem a quantidade de hidrogênios, que vocês podem fazer um por um, ou podem se lembrar do que eu falei lá no início, que é a fórmula geral. O que é que diz a fórmula geral? Se a quantidade de carbono for N, a quantidade de hidrogênios vai ser o dobro, vai ser 2 vezes N. Então, veja, a Giovana falou aí, ó, letra B, são 8 carbonos. Então, eu nem preciso contar para saber que a quantidade de hidrogênios tem que ser o dobro, tem que ser 16. Por que tem que ser 16, Aquiles? Porque se trata de um ciclo alcano, então ele vai sempre obedecer essa regra, sempre que for um ciclo alcano. Mas, para a gente matar essa dúvida, vamos verificar, né? Então, ó, nesse carbono aqui, só tem 2 ligações com ele, né? Então, aqui só tem 2 ligações. Então, para 4, eu preciso desenhar, colocar aí mais 2 hidrogênios. Aqui é a mesma coisa, ó, 2 ligações, então, 2 hidrogênios. Aqui, idem, ó, 2 ligações, 2 hidrogênios. Aqui também, 2 ligações, 2 hidrogênios. Aqui, gente, já tem 3 ligações, tá vendo? Uma para baixo, uma subindo para a esquerda e uma subindo para a direita. Então, se já tem 3 ligações, é porque só falta mais uma. E essa ligação é com hidrogênio. Então, nele só tem um hidrogênio. Aqui a mesma coisa, perceba. Uma ligação para a esquerda, uma para a direita e uma para cima. Se já são 3 e tem que ser 4, então está faltando mais uma. Então, eu vou lá e acrescento esse hidrogênio. E o carbono aqui da ponta só tem uma ligação, que é essa aqui descendo. Então, a quantidade de hidrogênios que ele precisa ter são 3. Porque aí, quando junta a quantidade de hidrogênios com a ligação que ele faz, dá um total de 4 ligações, né? E aí, com 4 ligações, o carbono está tudo certinho. Por fim, esse outro carbono aqui, ó, mesma coisa. Se já tem uma ligação, você vai lá e adiciona mais 3 para completar 4. Se você somar todas essas quantidades de hidrogênio, vai dar exatamente o que eu havia falado para vocês no começo, né? 16 hidrogênios, tá certo? Porque se a quantidade de carbono é 8, a de hidrogênios tem que ser o dobro, então tem que ser 16. Então, eu vou contar aqui só como um exercício, tá certo? Mas normalmente não vai precisar ser feito isso. Então, esse é o carbono 1, esse é o 2, o hidrogênio, aliás, né? Perdão. Hidrogênio 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e, olha só, 16 hidrogênios. A gente não contou nenhum aí 2 vezes, né? É só observar. Eu marquei o número justamente para ninguém ter dúvida que a gente tinha contado 2 vezes ou não.
Então, perceba aí que são 16 hidrogênios, né? Então, a quantidade de hidrogênios, ela bate com aquilo que a gente tinha falado no começo. Se eu tenho 8 carbonos, a quantidade de hidrogênios tem que ser o dobro, tá certo? Daí, Giovana colocou o seguinte, são 16, tá certo, perfeito. É só usar a fórmula que você já sabe. Só que ela colocou o seguinte, são 2 em cada, 2 hidrogênios em cada carbono. Eu entendi assim. E nesse caso não é. Tem carbono que tem 2 hidrogênios, tem carbono que vão ter 3 hidrogênios e tem carbono que só vai ter 1. Como que eu vou saber quantos hidrogênios vão estar ligados, Maísa, em cada carbono? É só a gente ver quantos traços já saem dele, quantos traços vermelhos, né? Que é a estrutura real. Quantos traços vermelhos estão saindo dele? Se tiver um traço vermelho saindo dele, ali é uma ligação só. Então, as outras 3, né? Que é o que precisa para completar 4, vão ser hidrogênios. Então, terão 3 hidrogênios ligados a ele. Se aquele carbono tem 3 traços vermelhos saindo dele, né? Então ele já está fazendo 3 ligações com o hidrogênio. Então, se ele já faz 3 ligações com o hidrogênio, para 4, faltam mais uma. Então, você só vai colocar mais um hidrogênio ali. Então, esse é o raciocínio. Então, deixa eu marcar os caras que têm 3 hidrogênios saindo dele. Eu vou marcar aqui em amarelo, tá certo? Então, esse cara aqui, 3 hidrogênios saindo dele. Tá vendo aí? Aqui, mesma coisa. 3 hidrogênios saindo, ou melhor, ligado a esse carbono. Aí eu vou marcar de uma outra cor, de verde, os caras que estão ligados a um único hidrogênio. Então, esse aqui, opa, ele não pegou, deixa eu ver. Pronto, agora. Então, aqui, esse cara só está ligado a um hidrogênio. Olha aqui o hidrogênio dele. Esse aqui, idem, olha aqui o hidrogênio dele. Tá vendo? E todos os outros, vou marcar os outros de azul, tá certo? Todos os outros estão ligados a 2 carbonos. Então, 2 carbonos, olha aqui os 2 carbonos, Aqui é a mesma coisa. 2 carbonos, 2 carbonos. Aqui também. E pronto, está finalizado. Percebeu? Então, a forma de contar é sempre assim, tá certo? Deixa eu fazer aí mais um exemplo para a gente treinar aqui um pouquinho mais. Eu acho que na aula de hoje, eu não vou fazer nomenclatura com vocês, tá certo? Eu vou deixar a nomenclatura só para a aula seguinte. Porque, como vocês ainda estão se complicando nisso, né? Então, estão tendo algumas dúvidas. Então, acho melhor a gente insistir um pouco mais, treinar um pouco mais isso, que aí vocês ficam mais craques em entender a estrutura, a forma de desenhar a molécula. Quando a gente tiver craque na forma de desenhar a molécula, aí a gente vai para o nome propriamente dito, que era o que a gente já vinha fazendo com os demais assuntos, tá certo? Vamos lá, deixa eu desenhar aqui mais uns exemplos, né? O que eu não pedi para vocês fazerem aí a letra E, o que seria a letra E e F, né? Porque elas são iguais a B e C. Né? Se vocês observarem, tem 2 traços saindo. Então, só muda a posição desses carbonos que estão saindo. Então, por isso que eu não pedi para vocês fazerem ele. Mas eu botei eles porque tem diferença no nome, obviamente, né? Mas não tem diferença na quantidade de carbono e hidrogênio. Deixa eu colocar aqui outros exemplos, tá certo? Então, por exemplo, esse cara aqui, Pronto. Façam esse exemplo aqui, que eu vou chamar de exemplo E.
Me digam aí quantos carbonos tem, quantos hidrogênios e quantos tem em cada carbono. Quantos carbonos tem dois hidrogênios? Quantos carbonos tem um? Quantos carbonos tem três hidrogênios, Caio? Olha aí, o Vinícius está uma bala, né? Antes de eu perguntar, ele já estava colocando aí já, né? Eu entendi, Vinícius, o que você escreveu. Quatro carbonos com dois hidrogênios, um carbono com um hidrogênio e dois carbonos com três hidrogênios ligados a ele. Eu entendi, também está claro aí. Ele tá o flash, cara. Eu vou botar, quando ele for fazer prova, eu vou colocar ele para fazer prova na sala da direção, em algum lugar separado, para ele não ser aí a fonte do saber para todo mundo. Senão fica moleza, moleza. Opa! Voltou agora a tela? Voltou agora? Perdão, eu não tinha visto isso não. Acho que foi eu que minimizei aqui. Quando eu minimizo, fica preto. Não sei porquê, mas...
E aí, todos vão concordar com o Vinícius? Tem alguém ainda tentando fazer para ver se a resposta lá está correta mesmo? Veja, o importante não é chegar na resposta, né? O importante, aliás, o importante não é saber a resposta, o importante é você saber como fazer. Por isso que é importante que vocês treinem também e vão exercitando para ver se vocês chegam na mesma resposta de Vinícius. E se Vinícius chegou na mesma resposta que eu vou chegar, né? Porque não importa, não adianta se Vinícius estiver fazendo a resposta e a resposta não bater com a minha. Tem mais alguém aí que está tentando ainda? Ou eu já posso responder? E aí, tem alguém ainda tentando fazer, tentando responder? Tem alguém aí me ouvindo? Fiz uma pergunta umas 2 ou 3 vezes, ninguém respondeu. Eu não sei se a mensagem não chegou, se o áudio cortou. Bom, então vamos lá. Ninguém está falando. Vocês agora responderam que estão ouvindo, mas como ninguém respondeu se estava ainda ou não fazendo, vamos lá, vou fazer lá. Então, vamos ver se Vinícius, o Sonic Negro aí, segundo Elias, né? Vamos ver se ele acertou aí. Um traço, né? Um carbono, mais outro, então 3, 4, aí ó, vem para cá, 5, mudou de direção, 6, para cá, ó, 7, 8. Então, de fato, tá aqui, ó, C8. São, deixa eu botar aqui mais para cá. C8. Então, são 8 carbonos. Então, a gente já sabe que a quantidade de hidrogênios é o dobro. Onde estão esses hidrogênios? Aí a gente completa. Ó, esse carbono aqui tem 2 traços, um para a esquerda e um para baixo. Então, tem que ter mais 2 hidrogênios. A mesma coisa aqui, ó, 2 traços, então você completa com 2 hidrogênios. 2 traços, completa com 2 hidrogênios. Nesse caso aqui, ele tem 3 traços, ó, um para cima, um para a esquerda e um para a direita. Então, você completa com apenas uma ligação, um hidrogênio, porque agora já vai ter 4, né? As 3 vermelhas e o azul. Tem que lembrar, gente, o carbono ele tem que ter sempre um total de 4 ligações, sempre, tá certo? Se tiver mais do que 4 ligações ou menos, tem alguma coisa errada, tá faltando alguma ligação ou sobrando. Né? Não pode ter 5 ou mais. Se tiver 5 ou mais, é porque tem ligação a mais, está sobrando. Se tiver menos de 4, está faltando ligação. Então, tem que completar para 4, tá certo? Esse cara aqui, ó, só tem um traço, só tem uma ligação, que é essa aqui para baixo. Então, para 4, faltam mais 3, né? Só tem uma, então para 4 faltam mais 3. Então, tá aí os 3 hidrogênios. Aqui, idem, ó, mais 3 hidrogênios, tá certo? Nesse caso aqui, esse cara vai ter quantos carbonos? Quantos hidrogênios ligados a ele? Quero que vocês me respondam. Esse carbono aqui, ó, o maiorzão de todos que eu acabei de desenhar, de pintar aqui. Quantos carbonos, ou melhor, quantos hidrogênios tem ligado a ele?
Exatamente. Aí, o Vinícius ia colocando 0, né? Porque se já tem as 4 ligações em vermelho, né? Que são as ligações onde eu estou desenhando os carbonos, então não precisa acrescentar mais nenhum. Porque já completaram as 4 ligações. Ao contrário, se você acrescentar um, aí fica errado. Porque aí ele vai estar formando 5 ligações e o carbono não pode formar 5 ligações, ele só pode ter um total de 4. Por fim, né, a gente vem aqui, ó, e acrescenta mais 3. Por que 3, Aquiles? Por que não 2? Por que não 1? Porque ele já tinha uma ligação com o outro carbono, que é o traço em vermelho. Só tinha essa, inclusive. Então, para completar 4, faltavam mais 3, tá certo? Então, foi aí o que eu fiz, foi adicionar. Vamos contar aí como é que a gente fez a outra vez? Então, ó, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Então, ó, de fato, a quantidade bate. E vamos usar a mesma lógica, né? Eu vou marcar de amarelo os carbonos que tem 3 hidrogênios ligados a ele. Então, ó, esse cara aqui, ó, possui 3 carbonos ligados a ele, como vocês podem ver aí. Esse daqui também, ó. Então, a gente tem 2 carbonos que apresentam... Aliás, 2 não, né? 3, né? Esse aqui também, ó. 3 carbonos que cada um apresenta 3 hidrogênios ligados a ele. São esses que eu pintei em amarelo. Eu vou pintar de azul os carbonos que apresentam 2 hidrogênios ligados a ele. Ó, um carbono aqui. Aqui tem outro carbono, tá vendo aí, ó? 2 hidrogênios. Aqui também tem outro. Estão vendo aí? Né? Então, esses 3 carbonos também têm 2 hidrogênios, né? Esses caras também são 3 carbonos, né? Que apresentam 2 hidrogênios. E em verde, eu vou marcar o cara que só tem um único hidrogênio ligado a ele, que é esse cara aqui. Tá certo? Por fim, eu vou marcar aí em rosa o cara que tem nenhum carbono ligado a ele, né? Então, apenas esse daqui se encontra nessa condição. Então, ó, basicamente, o que é que eu tenho? Um carbono com 0 hidrogênios, né? Vou nem botar aqui, ó, para não ficar confundido com ó, tá? 0 hidrogênios. Aí eu tenho um carbono que tem um hidrogênio. Eu tenho 3 carbonos que tem cada um 3 hidrogênios, tá certo? Tá aqui, ó, 3 hidrogênios cada carbono. E eu tenho 3 carbonos, onde cada um tem 2 hidrogênios cada. Beleza? Então, essa é a realidade da molécula na letra E. Quem ainda estiver se confundindo com esses desenhos, não se preocupem, como eu falei para vocês. Aos poucos, a gente vai conseguindo assimilar essa nova forma de desenhar, tá certo? Aquiles, eu posso continuar desenhando desse jeito, CH2, CH2, CH3, tem problema nenhum, tá certo? Em princípio, nenhum. A grande questão é, a prova do Enem que vocês vão fazer, vocês vão desenhar alguma coisa lá? A prova do Enem tem espaço para desenhar? Tem, Osana? Onde? Eu perguntei, Vinícius, se na prova do Enem ele vai pedir lá para você desenhar alguma coisa. Isso. Tem um papel lá que você pode desenhar, né? Mas o que você vai entregar como resposta não é a sua prova. A sua prova vai embora para casa com você. Ela só não vai embora para casa com você se você terminar muito cedo. A prova é só de marcar X, como o Vinícius está dizendo aí, né? Então, A, B, C, D, E, você só vai marcar X. A exceção é a redação, que você vai escrever. Inclusive, não sou nenhum especialista em redação,
Mas eu acho que desenhos não são nem muito bem-vindos nas provas de redação. É um texto argumentativo, né? Eventualmente você pode desenhar alguma coisa, não sei dizer, mas não é comum, não é o padrão. Na prova de química, ou melhor, de ciência da natureza, só ABCDE. Então, qual é a grande bronca? É que vocês não vão poder escolher como vão desenhar a molécula. Elas já vão vir desenhada. E dessas moléculas desenhadas, vocês vão ter que extrair informações para poder marcar os gabaritos. É isso que vocês vão ter que fazer, entendeu? Por isso que é necessário que a gente aprenda as duas formas de desenho, de escrever. Seja assim, que é aquela que a gente está mais habituada, o CH2, CH2, CH3, ou a fórmula de linhas, que são só os traços, tá certo? Tanto faz a prova vir com esse modelo, né, que é o modelo com os hidrogênios desenhados, como vir com o modelo de linhas, né? E digo mais, viu? É mais comum que apareça na prova o modelo de linhas. Fato é que, lei de Murphy, não tente aprender um, porque você corre grande chance de na prova cair o outro, né? Então, o ideal é que a gente aprenda os dois, a gente fique craque nas duas formas. Por isso que no começo eu escrevi aqui um lado, depois o outro, um lado, depois o outro. E com o passar das semanas, dos meses, a gente vai vendo os assuntos que hora eu vou desenhar assim, hora eu vou desenhar na forma de linhas. Justamente para que vocês se mantenham de forma, como é que eu posso dizer, habituados ao assunto, tá certo? E aí, da maneira que vier no Enem, vocês sejam capazes de compreender e responder sem maiores problemas, tá certo? Sem problemas, não se aperrei não. Fique tranquilo aí, a aula está sendo gravada e aí você depois pode reassistir se você achou que perdeu alguma coisa por falta de concentração, certo? Não precisa se preocupar com isso não. Tudo bem então, gente? Então a gente para por aqui hoje, tá certo? A aula mais uma vez está gravada. Eu vou encerrar com a gravação. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pergunte agora para poder sair na gravação. Se não tiverem dúvida, aí eu faço a interrupção da gravação e a gente se despede por aqui. Alguém tem mais alguma dúvida? Alguma coisa que queira perguntar? Pronto. Então, a gente se vê na próxima aula, tá certo? Tchau, tchau para vocês e boa tarde.